Este é o primeiro vídeo a respeito de uma obra estudada por nós, paz e bem a todos. A nossa primeira obra de contato foi o segundo volume da História da Filosofia Antiga, do Giovanni Reale. Existem várias edições, várias versões dessa História da Filosofia com Giovanni Reale. A melhor de todas é ele e o Dario Antisari. Ou seja, se você for comprar algum mestre que eu recomendo, mas a história da filosofia antiga, que foi essa que eu vos enviei, a Edições Loyola também picotou essa história da filosofia antiga em volumes menores, ou seja, por exemplo, essa que eu vos enviei, é o volume 2, trata sobre Platão e Aristóteles. Na Edições Loyola vocês podem encontrar também uma que trate só sobre Platão e só sobre Aristóteles. Mas eu recomendo que mantenham esta, caso possam, essa que eu vos enviei no grupo, porque ela trata sobre Platão, que é o nosso objeto, que tem que tem a obra como nosso objeto de estudo, e também sobre Aristóteles, que será o nosso objeto de estudo do ano que vem. Assim que acabar esse anuário platônico, nós começaremos o anuário aristotélico, né? Então, é interessante manter essa obra que fala sobre Platão e Aristóteles. Portanto, não é uma obra para se guardar da gaveta, não é um livro para se esquecer em algum instante, porque ele vai nos acompanhar por todo o nosso tempo, para que nós possamos encontrar um entendimento correto do que diz Platão, um entendimento mais ortodoxo possível. Por quê? Platão, como a maioria dos filósofos antigos, foi muito deturpado, principalmente por filósofos ou pseudo-filósofos, né? Filósofos, no caso, desonestos, consideremos-os como pseudo-filósofos. E hoje o entendimento sobre Platão, a respeito de Platão, de Aristóteles, de Heráclito, de tantos outros, é tanto quanto raso, tanto falso. De forma que buscar filósofos coerentes, que buscam a verdade, que fazem um trabalho ortodoxo, é essencial para iniciar nos estudos numa era como a nossa. E o Giovanni Reale fez isso de forma brilhante. Há outros, como Eric Voegelin, mas o Giovanni Reale escreveu de uma forma que será nos favorável, de uma forma bem introdutória, e até não serve somente para introduzir, mas para retificar toda essa interpretação falaciosa que se surgiu em torno da figura de Platão. Então, nesta obra, nós teremos a apresentação das intenções de Platão em seus escritos, quem é o Platão dos escritos, quem é o Platão da oralidade, qual é a intenção de Platão em cada um de seus escritos, qual é a intenção de Platão ao tratar suas disciplinas de forma oral, entender quais eram os níveis de importância que Platão dava para cada um de seus discursos, para cada uma das suas obras, de forma a não criar dogmatismos como muitos criam, a não fazer não fazer da obra platônica um texto coisificado como muitos fazem, e, sobretudo o que eu já disse, entender a importância que Platão dava a cada um de seus discursos, a cada uma das suas obras. Entender que há ironia em Platão, e entender que nos escritos Platão não trata daquelas coisas que ele julga serem as coisas mais superiores, mais elevadas, que um filósofo poderia se preocupar, e o livro dá inúmeras razões, dá várias vezes a mesma razão para isso, que é uma noção simples que Platão aplicava. Se o homem já atingiu a capacidade filosófica, ele não precisa dessas coisas escritas, ele já consegue entender as coisas superiores por si só, e se elas estiverem escritas, ao passar pelos coitados, por aqueles que não compreendem, seriam renegadas, ridicularizadas, o que seria, portanto, por certa ótica, uma espécie de sacrilégio das coisas superiores do ser. Então, Platão decidiu não escrevê-las, e, portanto, nós podemos entender agora o nível de importância que ele dava aos seus discursos, às suas obras,
Mesmo assim, mesmo não escrevendo essas coisas superiores, como atesta o próprio Giovanni Reale, não se pode ser totalmente implícito, ou seja, a dica, o conselho, o caminho para chegar nessas filosofias superiores pode ser encontrado sim nas obras de Platão, não estando lá. O caminho a ser traçado pode ser percebido, mas não necessariamente está lá. Indicações, pode haver até uma espécie de mapa, placas que indiquem o melhor local de passagem, mas o caminho em si, provavelmente não. Então, ou no mínimo não em sua totalidade, melhor dizendo. Então, essa obra, por tudo isso que já foi dito, nos ajuda melhor a entender quem foi Platão, quais eram suas intenções e nos livrar dessa interpretação falaciosa moderna que tenta implicar aos filósofos antigos filosofias e ideologias modernas, como o tão conhecido Platão comunista, Aristóteles fascista, dentre outros. Nós podemos nos livrar de todas essas falácias ao escutar os sábios de verdade, os honestos, os verdadeiros filósofos, os filósofos, por assim dizer. Então, é isso. A última coisa que eu gostaria de falar, reiterar na verdade, é que vocês não guardem esse livro numa gaveta ou não o esqueçam em um instante, pois ele irá nos acompanhar durante todo o ano. É dele que nós encontraremos um melhor método de leitura para Platão, de interpretação para Platão. Então, no mais é isso. Fiquem com Deus e não se esqueçam de que, se puderem, adquiram a versão do Giovanni Reale com Dario Antiseri, mas, sobretudo, caso não possam, no mínimo adquiram a versão em que há Platão e Aristóteles, porque para que vocês não precisem comprar dois livros, né? Porque ano que vem, iniciando os estudos aristotélicos, não será necessário comprar o volume Aristóteles. Comprando agora o Platão. Se você comprar agora o Platão, ano que vem você vai ter que comprar o volume Aristóteles. Se comprar agora o Platão e Aristóteles, compra um livro só. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. E que continuemos nessa jornada em busca de entender, de contemplar, de estudar a filosofia platônica e suas obras. Paz e bem.